São, assim, fascinante que colocou um geneticista de Oxford e um estudioso da Bíblia lado a lado numa missão quase impossível: analisar relíquias sagradas para tentar mapear o DNA de Jesus e, quem sabe, encontrar parentes vivos hoje. O que é incrível nessa premissa é que ela força dois mundos que raramente conversam, a fé e a ciência, a entrarem na mesma sala. A investigação não parte do nada, ela se baseia em artefatos mundialmente famosos, como o Santo Sudário de Turim e outros menos conhecidos. O grande objetivo é usar a tecnologia de ponta de sequenciamento de DNA para ver se a genética confirma, ou talvez complica, o que a gente conhece pelos registros históricos e bíblicos. Certo, então vamos começar pelo item mais famoso e com certeza o mais polêmico de todos. O ponto de partida de toda essa história é o Santo Sudário de Turim. Para quem não tem a imagem na cabeça, é um pedaço de linho enorme, de mais de 4 metros, que tem a imagem meio fantasmagórica de um homem que claramente sofreu uma morte violenta, com marcas que batem com a descrição de uma crucificação. Exato. E a primeira coisa que intriga todo mundo, mesmo antes de entrar na ciência, é a imagem em si. Ela não é como uma pintura. Na verdade, ela se comporta como um negativo fotográfico. Essa descoberta foi feita por acaso, lá em 1898, quando um fotógrafo chamado Secondo Piat tirou uma foto do sudário e, ao revelar o negativo, a imagem do homem apareceu com uma clareza e um detalhe assustadores. É como se o próprio pano fosse o filme da câmera. Isso é muito bizarro. Quer dizer que, por séculos, as pessoas olhavam para uma imagem sem saber que estavam vendo o negativo dela. Exatamente. E nesse positivo que a fotografia revelou, os detalhes ficaram muito mais nítidos. As marcas do que seria a coroa de espinhos, os ferimentos do açoitamento nas costas, as perfurações nos pulsos e nos pés. É um relato forense em um pedaço de pano. Tá, mas aí entra a ciência para tentar separar o que é fato do que é lenda. O que as análises já conseguiram provar sobre esse pano? A primeira coisa que a ciência fez foi descartar as teorias mais simples. Por exemplo, não é uma pintura. Análises químicas rigorosas, feitas ao longo de décadas, não encontraram nenhum traço de pigmento ou tinta na formação da imagem principal. Então a imagem não foi desenhada no pano. E sobre as manchas de sangue que mencionam, elas são reais? Sim, e esse é um ponto crucial. É sangue humano de verdade que jorrou de feridas reais, e conseguiram até identificar o tipo sanguíneo, AB. O interessante é que o tipo AB é bem raro na população mundial, coisa de 3%, mas no Oriente Médio essa frequência sobe consideravelmente. Então, logo de cara, a gente já tem uma pequena pista geográfica. Uma pista, mas não uma prova. E aqui entra o maior problema do sudário: a grande polêmica. A sua história, a sua procedência. Existe um buraco de quase 1.400 anos na documentação, né? Exato. Entre a crucificação, no primeiro século, e a primeira aparição confirmada do sudário na Europa no século XIV, há um silêncio histórico. Ninguém sabe com certeza onde ele esteve. E esse vácuo abre espaço para teorias alternativas. A mais famosa delas diz que a imagem não é de Jesus, mas de Jacques de Molay, o último grão-mestre dos Cavaleiros Templários. O templário que foi torturado e queimado na fogueira justamente no século XIV, quando o sudário apareceu. A teoria se encaixa na linha do tempo. Encaixa perfeitamente. E é aí que a genética se torna uma ferramenta tão poderosa. A análise de DNA poderia funcionar como um juiz nessa disputa. Bastaria responder a uma pergunta: o DNA do sangue nesse pano pertence a um homem de ancestralidade europeia, como de Molay, ou a um homem do Oriente Médio, como Jesus? Essa é a primeira grande questão que a genética foi chamada para resolver. Faz sentido. Mas extrair e analisar o DNA de uma única pessoa que viveu há 2.000 anos parece uma tarefa monumental. Imagino que o material esteja super degradado. Extremamente. E é por isso que os pesquisadores tiveram uma ideia. Em vez de procurar uma agulha no palheiro, por que não procurar o palheiro inteiro? Ou seja, em vez de focar só no DNA de Jesus, por que não procurar o DNA de seus parentes? Expandir a busca. E a gente sabe que ele tinha parentes próximos, certo? Irmãos, inclusive. Sim, os evangelhos são bem diretos sobre isso. O evangelho de Marcos, por exemplo, cita nominalmente:
Não é este o carpinteiro, filho de Maria e irmão de Tiago, de José, de Judas e de Simão, e não vivem aqui entre nós suas irmãs? Isso muda completamente o jogo. A busca deixa de ser por um único genoma e passa a ser por uma linhagem familiar, uma árvore genealógica. E essa árvore tem raízes bem documentadas na tradição, né? A linhagem do rei Davi e tudo mais. Exatamente. A tradição bíblica diz que tanto Maria quanto José descendem da tribo de Judá e da casa de Davi. Isso era uma profecia messiânica importante no judaísmo. Então, de repente, você tem um contexto histórico e familiar muito mais amplo para trabalhar, o que abre novos caminhos para uma investigação genética. E um desses caminhos levou a equipe para um lugar inesperado, a Bulgária, com uma pista que parecia a descoberta do século. Ossos que poderiam ser de João Batista. Imagina a empolgação. João Batista, segundo a Bíblia, era primo de Jesus. Encontrar o DNA dele seria o mesmo que encontrar o DNA da família de Jesus. Os ossos foram achados num relicário de mármore, bem antigo, debaixo do altar de uma igreja numa ilha chamada Sveti Ivan. O cenário era perfeito. E os primeiros testes confirmaram a empolgação, não foi? Confirmaram e muito. Primeiro, a datação por radiocarbono feita pela Universidade de Oxford, que é uma referência mundial nisso, cravou os ossos em meados do 1º século, a época exata em que João Batista viveu. Depois, testes preliminares de DNA feitos na Universidade de Copenhague indicaram uma origem do Oriente Médio. Tudo se encaixava de uma forma quase milagrosa. Parecia bom demais para ser verdade. E, pelo visto, era. É aqui que a história dá uma guinada frustrante. É a parte da história em que a realidade da ciência bate na porta. Uma análise mais aprofundada, liderada pelo Dr. Hannes Schroeder, um especialista em DNA antigo, revelou o pesadelo de todo geneticista. A amostra estava contaminada. Contaminada com o quê? Com DNA moderno. O DNA que eles tinham sequenciado com tanto esforço e que apontava para o Oriente Médio não pertencia aos ossos. Pertencia a um dos cientistas que manuseou o material no laboratório. Ah, não. Que balde de água fria. Total. Isso mostra o maior desafio desse campo. Tentar encontrar DNA de 2000 anos é como tentar ouvir um sussurro de séculos atrás no meio de um show de rock. O nosso DNA moderno, que está na nossa pele, na nossa saliva, na poeira do ar, é o show de rock. Ele grita tão alto que abafa completamente o sinal antigo, frágil e degradado que os cientistas estão procurando. É o pesadelo de todo mundo que trabalha com material antigo. Você passa meses isolando uma amostra, celebra o resultado e depois descobre que sequenciou o DNA do seu colega de laboratório. Que frustração. Imagino a equipe pensando que tinha encontrado a chave de tudo e, no fim, era o DNA de um deles. Dá pra desanimar. Eles simplesmente abandonaram essa linha de investigação dos parentes? Por um momento, sim. Mas essa frustração os forçou a serem mais criativos. Eles voltaram à estaca zero, aos evangelhos, e perceberam que tinham deixado passar um detalhe crucial no relato da ressurreição, no Evangelho de João. O texto diz que no túmulo vazio, além do lençol que envolveu o corpo, havia um segundo pano, um tecido menor que tinha sido colocado sobre a cabeça de Jesus. Um segundo pano? E esse pano existe? Aparentemente sim, e isso levou a equipe para Oviedo, no norte da Espanha, onde está guardada uma relíquia bem menos famosa que a de Turim, chamada de Sudário de Oviedo. A tradição diz que esse é o tal pano que cobriu o rosto de Jesus logo após a morte na cruz, talvez para o transporte até o túmulo. E o que eles descobriram ao comparar os dois panos é de cair o queixo. Ok, estou curiosa. Quais são as conexões? Primeiro, o básico. O tipo sanguíneo encontrado nas manchas em Oviedo também é AB, o mesmo de Turim. Mas a parte mais incrível é quando eles fazem a análise forense das manchas de sangue. Como assim? Pegaram imagens digitais em alta resolução dos dois panos e, com o software, colocaram uma sobre a outra, como se fossem duas camadas transparentes. O resultado foi uma correspondência geométrica quase perfeita.